Boa noite a você que acompanha a programação do SBA. Hoje, sexta-feira, 9 de março, começa o Pecuária BR. Boa noite, Zaidan. Muito boa noite, Renata. No programa de hoje você vai saber por que a alta de 21% das exportações brasileiras de carne bovina em fevereiro foram importantes para dar sustentação nos preços do boi gordo. E a semana foi marcada com o mercado do boi gordo travado, segundo a Scott Consultoria. Nesta sexta-feira, os preços permaneceram estáveis na maioria das praças pesquisadas. A oferta continua restrita, mas aos poucos o consumo da carne vai ganhando ritmo. As imagens e as informações de uma rodada dupla de leilões neste domingo, com realização da MB Leilões. Às 10 da manhã, o tradicional leilão de gado de corte. E às 2 da tarde, no horário de Brasília, liquidação de plantel de uma fazenda que seleciona o Nelore que você está vendo na sua tela. E ainda tem os destaques do último dia da Dinapec, Dinâmica Agropecuária 2018. Está no ar o Pecuária BR. Começamos o Pecuária BR falando sobre pesquisa feita pela Embrapa Gado de Corte. Mais de 80 cruzamentos de pânico máximo estão sendo avaliados em diferentes condições de fertilidade do solo. A iniciativa visa resultar numa cultivar mais exigente, menos exigente e mais tolerante às doenças. E esse é o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. O pânico máximo é uma espécie de forrageira tropical. Se destaca por ser uma das principais gramíneas utilizadas na pecuária de corte. Após o cruzamento entre plantas, esta é a primeira fase de seleção do programa de melhoramento. 6.000 híbridos de pânico estão sendo avaliados em 2 níveis diferentes de condições de fertilidade do solo. A primeira analisa características do material para solos de média fertilidade. As principais desvantagens do solo de cerrado são o baixo teor de fósforo e a baixa saturação por bases, né? Ou seja, a saturação com cálcio, magnésio e potássio. Então, nós produzimos aqui uma área de média fertilidade para pânico máximo, onde nós temos um teor de fósforo bem aquém do recomendado para a cultura e também uma saturação por base também aquém do recomendado para a cultura. À frente, conhecemos o experimento das plantas recomendadas para solos de alta fertilidade. A diferença é visível. As folhas apresentam combos longos e altos. O material visa os sistemas intensivos, onde o manejo é controlado, podendo ser utilizado o sistema rotacionado. Um outro sistema onde pode ser utilizado esses materiais é na integração lavoura-pecuária, onde a gente sabe que os solos eles têm um nível de fertilidade muito maior do que um sistema convencional, né? Então, são materiais aqui que a gente espera que a gente consiga lançar materiais para esse sistema. Um sistema intensivo de produção, onde o produtor vai corrigir o solo, vai fazer adubações no solo e em sistemas do tipo integração lavoura-pecuária. Aqui na área da Embrapa, tudo está sendo analisado pelos pesquisadores, como as doenças provocadas por manchas e viroses.
Do experimento saem as melhores plantas. Clonadas seguem para a fase 1. Em seguida, passam para os ensaios em rede nacional, onde são submetidas às diversas condições ambientais do Brasil. Ensaios de VCU corte e pastejo também são realizados. Nesta etapa, é avaliado o desempenho animal. No final, quem bate o martelo para o lançamento da cultivar é o ganho de peso, a produção de carne e leite. O pesquisador observa que o ganho com o melhoramento genético é comprovado. Mas quando teremos os materiais à disposição dos produtores? Não vai menos, assim, um período não é inferior a 10 anos, né? Então, se tudo der certo, né? Se nossas pesquisas, se nosso objetivo for alcançado, uma cultivar menos exigente fertilidade do solo e mais tolerante às doenças, só será aí lançada aí lá para 2028, por aí. É característica dos programas de melhoramento, né? Longo prazo. Kaile Rodrigues para o SBA. Com investimento em tecnologia de coxos para alimentação dos animais, a Guzerá IT, da Fazenda Perfeita União de Pirajuí, São Paulo, conseguiu mapear o desempenho de 100% dos animais criados na fazenda. Veja com o repórter Daniel de Paula. Terminou a primeira safra de 100% dos machos nascidos na Fazenda Perfeita União, Guzerá IT, avaliados para eficiência alimentar nos novos coxos eletrônicos instalados no segundo semestre de 2017, dentro da fazenda em Pirajuí. E dentro do De Olho na Fazenda especial da 8ª semana, Guzerá Perfeita União, nós vamos mostrar detalhes do resultado desta prova, que já era, na verdade, realizada dentro da fazenda, já há mais de 6 anos, em baias individuais, mas não cabia todos os touros. Então, eu queria que você falasse sobre isso, o que tem de consistência na hora que vocês pegam esses resultados, terminou no virada do ano, Tarcísio, quando você vê hoje todos os seus machos te fornecendo dados de seleção. Primeiramente é muito importante porque a gente aumentando a quantidade de animais, a gente está aumentando a acurácia. O segundo ponto importante também para o nosso cliente é que todos os animais que eles vão adquirirem vai ter dados de eficiência alimentar, coisa que antigamente só uma parte dos animais que eram disponibilizados ao mercado existiam os dados de eficiência alimentar. Agora, o que chamou muita atenção nossa é que já nessa prova nós colocamos 100% do grupo contemporâneo, então colocou desde o melhor animal até o pior, e a grande maioria dos produtos já são filhos dos touros que foram identificados lá atrás nas primeiras provas. Entendi. Então essa diferença entre o pior e o melhor que você só tem depois do resultado, já tem indicação de um encurtamento dessa distância ou não? Mas o mais interessante do trabalho é que nessa 20ª prova não teve animais que não eram eficientes. Tem um pouco menos, talvez. Isso, e a gente usa muito a margem arroba como critério de verificação para ver se o trabalho está dando resultado ou não. E quanto à margem arroba, na verdade, é um índice objetivo que mede o que cada animal deu de lucro naquele período que ele estava em prova. É uma conta matemática bem complicada, mas dá o resultado que você precisa, que é a economicidade do animal. Mas é uma conta objetiva, né? E, para surpresa nossa, 27% dos animais tiveram margem arroba elite, foram elite para margem arroba. E 36% dos animais foram superiores para a margem arroba. E o resto foi regular. Nós não tivemos nenhum animal inferior para a margem arroba. Ou seja, nenhum animal seria descartado dessa primeira safra. E isso mostra que nós selecionamos lá atrás os animais que eram destaques para a eficiência alimentar e a herdabilidade disso é alta, né? E para a gente ter uma ideia hoje, se a gente pegar lá atrás os 50 melhores animais, nós vamos ter uma margem arroba em torno de R$49. E se a gente pegar os piores, os 50 piores, vai dar uma diferença de margem arroba de mais de R$50. Então, isso é muito importante. E para concluir o resultado dessa 20ª prova, nós tivemos um ganho maior do que a média geral das outras provas que a gente tinha feito, que foi em torno foi 1,8 kg por dia por animal, em torno de 1,8 kg, e nós não tivemos perda nenhuma
em cobertura de gordura, em área de odilombo, em perímetro escrotal. Isso eles já trazem de uma seleção de mais de 50 anos. Né? Isso, então mostra que o sistema CAR, ele está realmente selecionando animais mais eficientes e sem perda nenhuma em qualidade de carcaça, em ganho de peso. Ou seja, mais dinheiro no bolso de quem comprar um animal como esse. Eu acho isso muito importante, porque na verdade a eficiência alimentar tem que entrar como uma característica complementar, né? É óbvio que, primeira coisa, o animal tem que ter fertilidade, tem que ter qualidade, tem que ter habilidade maternal. Mas isso é um custo de produção muito significativo, porque a nutrição talvez seja um dos itens mais onerosos da produção. Bom, se a gente pegar aí hoje o melhor animal em margem, aí vai ser em torno de R$60, e pegar o pior, que dá prejuízo, e multiplicar o melhor, isso significa bem o que a gente pode fazer com essa ferramenta na mão. Por arroba, por animal, por hectare, por ano, você vai ver a diferença que faz, e é por isso que a liquidez é muito grande em todos os leilões que o Guzeraitte realiza, para nossa sorte e alegria, dentro do SBA, como vai acontecer de 2 a 7 de abril, quando nós estaremos de olho na Fazenda Perfeita União. Durante toda a semana vamos mostrar flashes ao vivo com detalhes como esse da eficiência alimentar dentro da fazenda, e no sábado, abrindo a transmissão às 9 da manhã com uma mesa redonda com várias autoridades importantes com quem vamos debater todos os assuntos que fazem parte da seleção da família Toneto, e a partir das 11 da manhã uma distribuição de genética com essas informações em 80 touros que vão fechar. Nós vamos abrir com a venda de sêmen dos principais raçadores, depois nós vamos ter animais de corte, frutos do Guzeraitte, fêmeas que logo vão produzir touros como esse, porque tem toda essa genética dentro, e com a avaliação da NCP, índice superprecoce funcional, e também avaliação para eficiência alimentar nos 80 touros. Um evento completo. E temperamento, que também a Fazenda Perfeita União vai ser pioneira aí na geração aí de avaliação genética para temperamento. Já tem 13 anos essa avaliação de comportamento dos animais dentro da sua fazenda. Isso já mudou bastante e hoje nós temos provas disso dentro do pasto. Isso, e agora vai ser certificada já como avaliação genética, já a parceria da Valciara Maffei também com o professor Bento. Vão participar da mesa redonda junto com o Argil Silveira, junto com o Yuri Farchala e com o Tarcísio Toneto, que vai receber também o Alisson Andrade da ABCZ. E nós vamos mostrar tudo isso de 2 a 7 de abril, 8ª semana, Guzeraitte Perfeita União, amigos e parceiros, fechando com o 19º leilão de produção desta marca que é referência em Guzeraitte em todo o Brasil. Daniel de Paula para o SBA. Tá certo. E a umidade do solo segue com índices elevados no centro-sul do país, o que beneficia, lógico, os pastos para os próximos dias. Vamos saber como fica a previsão do tempo com Juliana Rezende para o centro-sul do país. As áreas de pastagens do centro-sul do Brasil, de maneira geral, vêm sendo beneficiadas, porque as últimas chuvas vêm conseguindo manter o solo com boas condições hídricas. É o caso das áreas em azul e também das áreas em rosa, onde os índices variam de 80% até 90%. É apenas na metade sul do Rio Grande do Sul onde há problemas em relação a déficit hídrico no solo. Os pastos agora já vêm mantendo baixo potencial produtivo por conta da umidade do solo mais baixa. No decorrer dos próximos dias, ainda tem predomínio de tempo firme na região sul. Pode chover entre o norte gaúcho até o Paraná, interior paulista, só que de maneira fraca e isolada, ou seja, sem potencial para aumentar a umidade do solo. Chuvas fortes apenas aqui na parte central do país, entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Acontece que o corredor de umidade ainda segue persistindo na parte central do Brasil. No decorrer da segunda semana é que o tempo muda no sul do país. Volta a chover de maneira bastante expressiva na região sul. Então o Rio Grande do Sul é que deve receber os maiores acumulados. Previsão de acumulados de até 70 milímetros no estado gaúcho. Conforme a chuva ganha força nas áreas mais ao sul, perde intensidade entre o sudeste e centro-oeste. No decorrer do terceiro e último período, essa chuva agora do sul do Brasil começa a perder um pouco mais de força, mas ainda não cessa. Então ainda chove na região sul, só que os acumulados agora ficam em torno de 30 milímetros nos 3 estados. Entre o sudeste e o centro-oeste, de maneira geral, as pancadas ainda devem persistir com baixo volume de água. Então, ao longo das próximas semanas, voltando a chover na região sul e principalmente nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul, a expectativa agora é mais otimista para os pastos, que vem mantendo baixo potencial produtivo no estado gaúcho por conta do déficit hídrico.
Na parceria do Canal do Boi com a multinacional Cargill no segmento de nutrição animal, a gente mostra reportagens do trabalho de técnicos em fazendas espalhadas por regiões brasileiras na alimentação do gado de corte. Nós vamos ver agora com o Daniel de Paula a reportagem que ele fez numa propriedade rural do Paraná. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças a Cargill, mas graças principalmente fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a um ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria Guapiara, o Brangos Guapiara com a Cargill, né, é uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangos da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na Fazenda Santo Antônio, ali perto.
São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na Fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor. Mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando. A gente, que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar, e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. Belo trabalho e bela genética aí dos animais. Bom, e neste domingo, dia 11, tem rodada dupla de 2 leilões da MB Leilões com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. O primeiro, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília, o virtual gado de corte da MB. E o segundo, a partir das 14 horas, horário de Brasília, é o leilão de liquidação do plantel da Fazenda São João do Rosário. Mas vamos direto a Cuiabá com Edilson Alvarenga, que traz mais detalhes desses 2 eventos. Está chegando o dia, né, Edilson? Boa noite para você. Realmente, Renata, boa noite para você. Realmente está chegando o dia, viu? A expectativa aumentando, as ligações aqui na nossa estrutura, aqui no nosso escritório, bastante interessante, muita gente interessada nesse gado. Agora vamos falar primeiro da nossa parceria, que em abril agora completa 3 anos, né? Que é o leilão virtual de corte da MB Leilões, que há 3 anos acontece, já é tradicional, acontece às 10 horas de Brasília. Esse leilão, ele tem aí o objetivo de colocar à venda animais de cria, recria e engorda. Um gado de corte, né? Olha só, como esses lote de bezerros aí que nós vamos colocar à venda no próximo domingo. Esse gado está a 25 km de Cuiabá, sentido Castres, uma bezerrada choqueada que pesou aí 234 quilos. Esse gado está bem localizado aqui pertinho de Cuiabá, na Baixada Cuiabana. E aí nós temos lá em Salto do Céu essa boiada. O lote 2 são 51 bois, uma boiada de 404 quilos, ela passou de 400 quilos, boiada para terminação rápida, né? A boiada que vai para o coxo para terminar rápida, se tiver um pouquinho de paciência, semi-confinamento, e se tiver mais paciência ainda, termina a pasto na entre-safra do ano que vem. Então, uma boiada que traz um leque de opções para você terminar a boiada raçuda, boiada grossa, estruturada essa boiada. Bom, informações está aí na tela, telefone 0 operadora 65 30 56 90 50. É o telefone da MB Leilões. Você ligando, você fala com a Brena, você fala com o Rafael Zaiden, você fala comigo, enfim, está todo mundo aqui à disposição para mais informações. Agende a sua filmagem. Nesse telefone aí, você basta ligar, agendar a sua filmagem, que a equipe da MB faz todo o trabalho de apartação, marcação, filmagem. Se você vender, você paga uma comissão. Se não vender, não comercializar, não atingir o seu preço, você não tem custo nenhum. Esse é o nosso sistema de trabalhar. Participe da melhor forma de venda virtual de gado hoje, da melhor forma de leilão, que é o leilão virtual. Você diminui despesa, você não estressa o seu gado e você amplia o leque de clientes interessados na sua mercadoria, tá certo? Bom, nós vamos até às 14 horas com o nosso leilão de corte. Depois, nós vamos realmente colocar à venda um gadão, liquidação de plantel da São João do Rosário. Olha aí, ó. Ei, gado bom, gente. Nós fomos lá, foi eu, Thierry Rocha, que vai bater o martelo comigo, nós fomos lá na fazenda, conferimos de perto a qualidade, né? Olha só a qualidade racial dessas vacas, são vacas jovens, é um gado novo, é um gado fértil, é um gado avaliado. Todo gado é um gado avaliado, eu chamo a atenção, todo esse gado adulto, das novilhas prenhas e solteiras de 2 anos, 18 meses acima, é um gado todo ele registrado em definitivo na BCZ, tá certo? Nós teremos uma oferta de aproximadamente 150 animais PO.
Teremos 40 reprodutores com registro definitivo, que estarão prontos para a estação de monta, tá aí, olha a torada aí. É uma torada enxuta, é uma torada, essa é o touro de repasse da fazenda, esse é um touro mais zerado, mas é um touro de repasse da fazenda. Agora, as fêmeas estão show, as vacas paridas estão show, tá certo? As vacas prenhas estão show, as novilhas inseminadas, as bezerras, os bezerros PO, os bezerros e as bezerras vão com RGN já, então é um gado em dia. Tem uma matéria que conta um pouco mais, que o Daniel fez lá, conta um pouco mais da venda de liquidação da São João do Rosário. Roda aí, canal. Foram 13 anos de seleção de um Nelore para resultados em Rosário Oeste, no Mato Grosso, que a família de Odmilson Monteiro trouxe de uma base referendada por 20 anos em pistas de julgamentos no estado. E que foi melhorando ao longo dos anos com o acompanhamento do PMGZ. Até hoje, ter a condição de oferecer ao mercado toda a gama de produtos Nelore PO no leilão liquidação de plantel da Fazenda São João do Rosário, que o Canal do Boi mostra dia 11 de março, domingo, a partir de 2 da tarde. Uma oferta de animais prontos para produzir, touros aptos a cobrir a campo, novilhas e vacas prenhes ou paridas, muitas delas paridas e já prenhes. Além da bezerrada com muitos produtos de FIV que já se desenvolvem a campo na fazenda, que agora entrega o seu patrimônio genético numa venda completa. Leilão liquidação de plantel Fazenda São João do Rosário, 11 de março, domingo, 2 da tarde. Organização da MB Leilões e transmissão do Canal do Boi. Muito bem, um leilão que vale a pena acompanhar, né? Pela qualidade dos animais, pela oportunidade por ser uma liquidação de plantel. Nós vamos estar trabalhando em 24 parcelas, nós vamos estar oferecendo ao amigo comprador frete free para qualquer quantidade no raio de 200 quilômetros da fazenda que fica em Rosário Oeste, tá certo? Ela fica, na realidade, antes de chegar em Rosário, a 75 quilômetros de Cuiabá, passando pela guia, tá? E nós teremos 500 quilômetros de frete free para carga fechada. É um gado, como eu disse, um gado jovem, um gado em dia com a sua documentação, as fêmeas em dias com a sua fertilidade, os touros também com o exame andrológico, um gado o gado adulto todo com registro definitivo, o gado jovem que são os bezerros e as bezerras com RGN. Então fique ligado, 14 horas, liquidação de plantel São João do Rosário, transmissão Canal do Boi, realização da MB Leilões e Flávia Assessoria cuidando da parte documental desse gado, tá certo? Vai ser um show, vale a pena acompanhar, viu, Renata? Boa noite para você. Tá certo, Edilson, vale a pena sim, é neste domingo, então às 10 horas, virtual gado de corte e às 14, liquidação do plantel da Fazenda São João do Rosário. E a gente vai para o próximo bloco com imagens desses animais que vão a leilão neste domingo a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Nós já voltamos. Olá, amigos do Canal do Boi, aqui é o Luiz César Gerivim de Souza, eu sou da equipe da Vedera Nutrição Animal e eu tô gravando esse vídeo aqui direto da Expo Direto Cotrijal 2018 para parabenizar o Canal do Boi pela essa nova programação mais interativa, mais voltada à pecuária do nosso país. E também dizer que o Canal do Boi é referência. Pensou em leilão, pensou no Canal do Boi. Então, parabéns a todos vocês. Sucesso nessa nova empreitada aí. E um abraço a todos os amigos do Agro do Brasil. Gostaria de convidar os amigos
criadores, recriadores e invernistas para que acompanhem a nova programação do Canal do Boi. Será sem dúvida uma ajuda e um grande sucesso para todos nós. E agora, mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento da moeda americana nesta sexta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar tem um recuo nesta sexta-feira frente ao real e frente também a outras moedas aí ao redor do globo. Isso acontece especialmente por causa dos dados referentes ao emprego nos Estados Unidos, que apresentaram aí salários abaixo, uma média salarial abaixo do que era esperado pelo mercado. E isso também deve fazer com que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, não faça de forma acelerada uma alta nos juros lá nos Estados Unidos, que era também um dos temores do mercado. Por isso, o dólar tem queda nesta sexta-feira, na última sessão da semana, e frente ao real, este recuo é de 0,39%. Com isso, o dólar comercial é cotado hoje aos R$ 3,25 mais 20, dólar em queda nesta sexta-feira. E aqui no Brasil, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou uma alta de 0,32 em fevereiro, depois de subir 0,29% em janeiro. No acumulado do bimestre, o IPCA chega ao menor nível desde a implementação do Plano Real em 1944. O grupo de alimentos no mês de fevereiro, alimentos e bebidas, registra uma queda de 0,33% no mês, depois de subir em janeiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado, aqui direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Renata, é com você. Tá certo. Combinado, daqui a pouco a Sara volta com mais informações de mercado para você. Semana que vem, 14, 15 e 16, o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. É o evento que você vai acompanhar na nossa programação ou então ao vivo no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É um evento realizado pela Coan Consultoria e pelo Canal do Boi. O tema deste ano, Alquimia do Confinamento, transformando a sua gestão em lucratividade. Vários painéis com temas diferentes, economia, viabilidade de confinamento, estão na programação desse encontro. Nós vamos ouvir o que disse a respeito dele um dos palestrantes, um doutor, referência em bem-estar animal, o professor Matheus Paranhos. Oi, pessoal. Eu estou aqui para convidar vocês para participarem do 13º Encontro de Confinamento do Coan, que vai acontecer em Ribeirão Preto. Em breve a gente vai estar lá falando sobre alguns fatores de risco que podem interferir no desempenho dos bovinos no confinamento. Gostaria de contar com a presença de vocês durante a minha palestra, que vai ser no dia 15 de março. Um abraço a todos. E falando em evento, mais destaque da Dinapec 2018. Bom, e terminou hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a 13ª edição da Dinapec 2018, a Dinâmica Agropecuária, uma realização da Embrapa Gado de Corte com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. E entre os temas abordados durante a feira, o cooperativismo na agropecuária de baixo carbono foi destaque. O repórter Kleber Rabelo conversou com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil em Mato Grosso do Sul. Acompanhe. O tema da 13ª Dinapec é agropecuária de baixo carbono. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Celso Regis, presidente da OCBMS, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Como que o cooperativismo trabalha essa questão da agropecuária de baixo carbono? Essa questão da sustentabilidade está no próprio DNA das cooperativas. As cooperativas são organizações de produtores rurais que primam especialmente pela preservação do meio ambiente, pela cultura da vida da comunidade, das pessoas e da produção. Esse tema da Dinapec aqui vem de encontro ao ideário, ao conceito do cooperativismo. Por conta disso, nós estamos participando e apoiando este evento aqui de grande importância para o Mato Grosso do Sul.
Certo, estamos aí na 13ª edição. Quem vier aqui vai acompanhar muito conhecimento, sair daqui com bastante informação, né? Exatamente. Tem aqui dentro das tendas diversos momentos que são para profissionais, para estudantes, para pesquisadores. Então a Embrapa, Gado de Corte, Mato Grosso do Sul, de parabéns pela promoção, já por vários anos, mostrando esse trabalho de dinamismo dentro do campo. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Celso Regis, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil aqui em Mato Grosso do Sul. Kleber Rabelo para o SBA. Nós vamos mostrar agora por que as exportações brasileiras de carne bovina em fevereiro deram sustentação aos preços do boi gordo. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve alta de 21% nos embarques. Primeiro, vamos conferir os números. Adolfo Fontes, então já estamos adentrando aí metade de março. O que deu para sentir da pecuária até esse momento? Olha, acho que a gente pode confirmar que esse vai ser um ano de oferta um pouco mais robusta no mercado interno, ou seja, a gente espera uma inversão do ciclo pecuário já bem desenhado em 2018. A nossa expectativa, inclusive, é que a produção cresça cerca de 5% da carne bovina brasileira, né? Isso vai trazer um volume adicional à disposição tanto do mercado externo quanto do mercado interno. E a Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, já divulgou aí um levantamento referente ao mês de fevereiro, com uma alta acima de 20% no volume das exportações da carne bovina in natura e também processada, né? Além do volume e o valor, a receita também aumentou, então a gente vê que o ano realmente começou bem mais positivo. Exatamente, né? O Brasil está sendo protagonista num mercado internacional mais competitivo esse ano, porque não é só o Brasil que está aumentando a produção, a gente também tem Estados Unidos, né, um grande exportador, Argentina e Austrália, e mesmo com essa competição um pouco mais acirrada no mercado internacional, o Brasil é um protagonista nesse começo de ano, crescendo acima de 20% em fevereiro, no acumulado dos 2 primeiros meses, quase 20% em volume. Os principais destinos aí da carne brasileira têm sido a China, a Hong Kong e o Egito, que se recupera muito bem após um 2017 um pouco mais fraco. Bom, você ouviu a entrevista que a Sarah Kirchhoff fez com o analista de mercados do Rabobank, o Adolfo Fontes, abordando esse assunto que nós mencionamos, as exportações brasileiras que cresceram 21% agora em fevereiro na comparação com fevereiro do ano passado. Agora sim, os números. As vendas externas equivaleram 482 milhões e 400 mil dólares em receita para os frigoríficos exportadores, 22% acima do faturamento registrado em fevereiro do ano passado. No primeiro bimestre, o volume total de carne bovina brasileira exportada somou 244.400 toneladas, aumento de 18% na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado, mesmo com o embargo da Rússia ao produto brasileiro iniciado em dezembro de 2017. A receita acumulada com as exportações no período somou $1 bilhão, alta de 23%. A China é a principal responsável pelo grande volume de exportações de carne bovina brasileira. Hong Kong elevou em 72% suas importações em fevereiro e a China continental comprou 31% a mais que em igual mês do ano passado. As vendas para esses destinos totalizaram 117 mil toneladas. Elevou as compras em 168% em fevereiro de 2018, ante fevereiro de 2017, para 28.300 toneladas. Crescimentos relevantes também foram constatados nas importações por países da União Europeia, principalmente para a Alemanha, 92,5%, Países Baixos, 35%, Itália, 29%, Espanha, 75% e Reino Unido, 11%. Na América do Sul, o Chile elevou as compras em 68%. No total, 66 países aumentaram suas importações, enquanto 50 reduziram as compras de carne bovina brasileira em fevereiro na comparação anual. João, qual a importância desse aumento do mercado internacional para as carnes em geral, mas especialmente para a bovina? É fundamental que nós tenhamos uma válvula de escape. Aumentou a oferta de carne, seja pelo abate maior de fêmeas, e a demanda não consegue acompanhar internamente, nós temos que vender para fora. E o importante é que o Brasil é o grande player, é ele que vai assumir cada vez mais um papel preponderante na oferta de carne vermelha no mercado internacional. A nossa carne, e graças a esse senhor e essa senhora que está nos assistindo, é a mais barata do mundo. Não tem outra carne a nível de produtor
tão barata como a brasileira. Vale 44 a 45 dólares por arroba. A carne americana, ela vale mais de 70 dólares por arroba. A carne australiana vale 65 dólares por arroba. Então, se alguém é o responsável por viabilizar as exportações, é esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo. Porque além de ser uma carne produzida em cima de capim, porque a carne americana não é, o americano desmama o bezerro, já põe no confinamento e vai comer milho, vai comer soja, vai comer DDG, etc, etc. Ele não tem o mesmo sabor que tem a nossa carne. Nossa carne é produzida em cima de capim, é um boi verde e amarelo. A maior parte do tempo em cima de capim, 10% do tempo ou menos que isso em cima de grãos para dar um acabamento melhor, dar uma gordura melhor. Os números que são impressionantes, se você olhar hoje, Hong Kong, os 10 principais produtos que o Brasil exporta para Hong Kong, que não é só o consumo de Hong Kong. Hong Kong é um grande entreposto na Ásia, um grande fornecedor. Fornece para a China continental, fornece para o Vietnã, para todo mundo lá. 89% aumentou a carne bovina, 89%, comparar janeiro, fevereiro de 2018 contra janeiro, fevereiro de 2017. China continental aumentou 43%, ou seja, isso em números grandes, não é? Eles não compram pouca coisa, eles são os maiores compradores de carne e compram bastante. E a China, apenas 15 frigoríficos habilitados, apenas 15. Agora, no mês que vem, há uma previsão que venham uma missão sanitária chinesa no Brasil para verificar 11 que foram pré-habilitados. Ótimo, foram pré-habilitados, já é meio caminho andado. Agora, lembrando sempre, o acordo sanitário com a China prevê animais com menos de 30 meses. Os frigoríficos devem fazer um programa de estímulo aos seus fornecedores para que eles produzam animais atendendo esse detalhe, 30 meses para menos. Por quê? Pelo amor de Deus, não queime um grande cliente como é a China. E o imperador chinês agora vai ser reeleito tantas vezes quantas ele quiser, o Xi Jinping, falou que ele é fã da carne brasileira. Não é só o senhor não, seu Xi Jinping. O mundo inteiro gosta da carne do Brasil. É verdade. Ô João, tem outro assunto para a gente falar aqui também, que os preços estão mais firmes do boi, né? Tem até um estudo do CPEA, se a gente puder colocar mais telas para a gente acompanhar. As negociações no mercado de animais para abate têm sido pontuais neste início do mês de março, com dias de maior participação de operadores e outros com atividades mais restritas, segundo afirmam pesquisadores do CPEA. Nós estamos resumindo um pouco o que disse o CPEA num relatório sobre a bovinocultura de corte. De modo geral, a oferta de animais não é expressiva, diz o CPEA, mas os frigoríficos têm se posicionado de maneira recuada. No acumulado de março, até o dia 7, ou seja, até a última quarta-feira, o indicador Exalc BMF Bovespa do boi gordo registrou aumento de 0,65%, com ajustes negativos em alguns dias desse período. Na quarta-feira, o indicador fechou em R$ 146,10, João. No mercado, hoje, há um prêmio. Há produtor recebendo R$ 4, 5, 6 reais a mais que o valor do indicador. Seja por questão de cota Hilton, seja por questão de Trace List. Então, o que acontece? A exportação ele tem sido um fator para pagar um pouquinho melhor o produtor. Agora, se o frigorífico está reclamando que o preço no atacado caiu, está na hora deles abrir mão um pouquinho das vantagens deles, porque eles vêm há quase um ano, há 12 meses, com margens positivas. Agora, tirar do lombo do produtor é complicado. O produtor já vem apanhando. Ele vendeu boi a 155, indicador em 2016. Hoje nós estamos vendendo boi a 140, 10 reais a menos. Pode ter certeza que os custos dele, ao contrário dos 10 que caiu, subiu mais que 10. Seja mão de obra, seja arame, seja sal mineral, etc, etc. Então, hoje, se o frigorífico... E outra coisa, o frigorífico não pode querer apertar demais. O que acontece? Ele desestimula aquele produtor que está investindo, está melhorando o acabamento, está tendo animal mais precoce, está procurando fazer cruzamentos ou procurar uma linhagem de Nelore mais, uma carne mais macia. Então, tudo isso é colocado em xeque quando o frigorífico passa a apertar ele.
Agora mesmo, aqui no Mato Grosso do Sul hoje, a diferença entre Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor, é o segundo maior produtor do país, em relação a São Paulo, está chegando R$12. Isso nunca, é raro acontecer isso. Sempre a diferença é bem menor, alguma coisa por volta de R$6, R$7. Agora estamos falando em R$12. Na vaca, nós estamos falando em vaca aqui no estado a 121 contra 139 lá em São Paulo. É uma diferença brutal entre o preço da vaca e do... Ou os governos estaduais estão na hora de voltar a abrir as fronteiras para mandar gado pronto para abate em outros estados, porque a diferença está muito grande entre a diferença de base entre São Paulo e vou pegar Mato Grosso do Sul, mas não é diferente também de Mato Grosso. João, vamos mudar um pouquinho mais também. Preço do milho. Como é que você está sentindo o mercado do milho? Você tem milho. A primeira safra vai dar uns 25 milhões, a Conab fala isso, vai dar. O que acontece? Por que subiu tanto milho em Campinas? Porque o estado de São Paulo não tem milho, não tem para alto consumo. E para você mandar hoje de Mato Grosso do Sul a São Paulo, você pode preparar R$230 por tonelada para o caminhão, entre a transportadora, para pagar pedágio, etc, etc. Hoje, nós estamos falando num custo de frete de R$14. Por quê? Porque está um fluxo grande. Um grande volume de caminhões ainda estão fora da estrada, em função da colheita da soja, estão nas fazendas, levando da fazenda até o armazém. Você começa a ver uma pressão de oferta de levar a soja para o porto em função das exportações. Esse mês de março, com certeza, a exportação de soja passa dos 8 a 9 milhões de toneladas. Segunda-feira deve sair o relatório do MD, que era importante te mostrar para o senhor e para a senhora o fluxo de carga de exportação de soja. Tudo isso encareceu o frete. Então, puxou o preço no indicador de São Paulo. E o produtor também, quando o produtor vê esse aumento de preço, como aumentou R$6, R$7 por saco, ele segura. É natural que ele vai reter. Mas daqui a uns dias ele vai ver que o mercado está... o preço no porto é 34, 36, depende da região. Tira 10, 12 e volta para os 20, 22 que estava aqui. Então é uma questão temporal. Eu não acredito que esse preço vai continuar aumentando ao longo do tempo. Acho que há uma estabilidade agora. A hora que o mercado de frete se mais ou menos voltar ao normal, há uma tendência de uma pequena queda. Nós vamos ver já com a Sara, que está em São Paulo, não é, Renata? Como é que está o mercado do milho nesta sexta-feira, fechando a semana? O mercado até apostou nos últimos dias numa queda do preço do milho no mercado futuro, para os contratos mais para o segundo semestre. Vamos ver como é que eles fecharam hoje. João, obrigado, viu? Bom trabalho, né? Renata. É isso mesmo, Zaidan. Para saber, vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os valores atualizados aí do milho para esta sexta-feira. Com você, Sara. Renata, o milho segue com preços firmes e estoques curtos, de acordo com Safras e Mercado. E nessa sexta-feira apresenta uma nova alta, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Eu vou começar destacando o milho no mercado físico no indicador CPEA, que hoje aparece por R$ 41,42 a saca de 60 quilos em Campinas. Essa alta ela é de 0,24% no dia e de mais de 5,5% no acumulado do mês de março. Já no levantamento semanal, o milho fecha essa semana com alta de 3,4%. A gente consegue acompanhar a movimentação desde o dia 5 de março, quando o valor da saca aparecia por R$ 41,39. Depois até teve duas quedas, mas em nenhum momento ficou abaixo dos R$ 40 a saca. O mínimo da semana foi R$ 40,98. Depois retomou este movimento de alta e fecha então a semana, como eu falei, em alta mais uma vez o milho no mercado físico. No mercado futuro, milho também tem os principais contratos mais próximos em alta nesta sexta-feira, diferente do milho na Bolsa de Chicago, que teve queda hoje no movimento de realização de lucros. O milho BMF Bovespa sobe na última sessão eletrônica da semana. De olho na tela, eu começo destacando então os contratos mais próximos, que são agora para março, que hoje tem uma alta de 0,66%. Com isso, o valor da saca, que aparecia por R$ 40,64 no ajuste anterior, hoje sobe para R$
R$ 40,91 no ajuste atual e volta a cair nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio, que foi o mais negociado hoje aqui na B3 em São Paulo, com 1.610 negociações, tem alta acima de 0,5% e com isso o valor da saca passa dos anteriores R$ 37,90 para R$ 38,11 no ajuste atual, mas também apresenta uma queda nos últimos negócios. Contratos com entrega em julho têm alta de 0,75% por R$ 36,50 a saca e os contratos com entrega em setembro avançam próximo de 1% para R$ 34,92 a saca. Dia de alta mais uma vez para o milho no mercado físico e também no mercado futuro. Daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango e agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. Rodada dupla de negócios neste domingo nos leilões do Canal do Boi. 10 da manhã, leilão de gado de corte da MB Leilões, que já é tradicional para os domingos. E às 2 da tarde, uma liquidação de plantel. Aí você vê primeiro as imagens do gado de corte e agora o da liquidação de plantel da Fazenda São João do Rosário. 2 da tarde no domingo, no horário de Brasília. Tem machos, fêmeas da raça Nelore que estarão em liquidação. Com essas imagens, vamos para o intervalo comercial. Na sequência, as informações dos mercados do suíno e do frango direto da Bolsa em São Paulo. Olá, eu sou Fernando Garcia, pesquisador na área de genômica e estou aqui hoje para parabenizar o SBA e o Canal do Boi pelo importante papel que desenvolve no agronegócio brasileiro. E também para dizer que a gente está com muita expectativa pela nova programação que está vindo por aí. Olá a todos, eu sou Eduardo Penteado Cardoso, Fazenda Mundo Novo, criação e seleção de Nelore Lengruber. Gostaria de convidar a todos para prestigiarem a nova programação do Canal do Boi a partir do início de março. O Canal do Boi que é uma ferramenta tão importante na difusão de novas técnicas e novas tecnologias e novos conceitos para o setor agropecuário espalhados por todos os rincões do nosso Brasil. Então é super importante a gente ter uma ferramenta bastante útil e com essa nova programação eu tenho certeza que será um sucesso para todos nós. Obrigada, Eduardo Penteado. Agora vamos voltar à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem os valores agora do suíno e também do frango, né, Sara? Teve queda, teve alta? Isso mesmo, Renata. O suíno, como a gente vem mostrando, ele vem em queda desde o fim do ano passado. Os preços vêm recuando, a demanda ficou menos aquecida e não voltou a se aquecer ainda. Além disso, também tem a questão do embargo da carne suína da Rússia em relação ao Brasil. E eu conversei hoje sobre este assunto com Adolfo Fontes, que é analista do banco holandês Rabobank, e ele deu umas perspectivas aí em relação a este assunto e nós vamos acompanhar agora o que ele disse. Falando um pouco da carne suína agora, nós também viemos observando que desde o fim do ano passado o preço do suíno vem caindo bastante, né? A gente usa o levantamento do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a gente usa eles como referência e o preço vem caindo bastante, especialmente no estado de Santa Catarina, que também é o estado referência para carne suína. Isso acontece por causa do embargo da Rússia. Como é que está essa situação? A Associação Brasileira de Proteína Animal esperava que isso já tivesse resolvido há algum tempo, né? Mas até agora isso não aconteceu? Exatamente, ainda está pendente essa situação com os russos, né? Para a carne suína é algo que realmente impacta de imediato o setor, porque 40% das exportações em volume, né, de 2017 foram realizadas então para a Rússia, né? Então, ou seja, 10% da produção brasileira é, na verdade, consumida na Rússia. Então, mesmo que você tenha algum redirecionamento desse volume no mercado internacional, ainda não é o suficiente
para você conseguir estancar a saída da Rússia das compras, né? Então você tem um volume adicional então, da carne suína no mercado interno que pressiona os preços e isso, vamos dizer assim, impacta não só o produtor de carne suína, mas talvez em médio e longo prazo, se essa situação de embargo não seja resolvida, a gente pode ter também algum impacto indireto para as outras carnes, porque você tem uma questão de substituição que pode afetar aí a decisão do consumidor. E o preço do suíno hoje no mercado físico brasileiro, no indicador CPEA, que usa como referência o estado de Santa Catarina, não tem alteração. Com isso, o preço do suíno vivo, o quilo, continua em R$ 2,98 em Santa Catarina. Só que no acumulado do mês de março, suíno vem com uma queda próxima de 2%. Do suíno, vamos para os preços do frango, também no indicador CPEA, que hoje também não tem variação em relação a ontem. Continuam, então, em R$ 3,33 os preços do frango congelado no atacado de São Paulo. Preços estáveis nesta sexta-feira, mas, diferente do suíno, o frango no acumulado do mês de março tem alta, uma alta que passa dos 3% no mercado físico. E eu também conversei com o Adolfo Fontes sobre a questão dessa nova fase da Operação Carne Fraca, que impacta também o mercado brasileiro. Nós vamos ouvir agora o que ele falou em relação a isso. Adolfo, não tem como não falar agora dessa nova fase da Operação Carne Fraca, a Operação Trapaça, envolvendo a empresa BR Foods. Quanto que isso deve impactar no mercado? O que já deu para sentir e o que pode trazer de prejuízo? Olha, a princípio, a expectativa é que o impacto não seja nem próximo àquele que a gente observou no ano passado, né? Até porque a operação está concentrada num número limitado de plantas e concentrado em problemas que foram já levantados no passado. Então, para a carne bovina especificamente, o impacto deve ser quase zero. A gente não deve ver nenhuma reviravolta aí de embargos, etc. Para a carne de frango, talvez tenha aí alguma questão de imagem que demore mais um pouco para a gente prestar os esclarecimentos, né, que o consumidor e o comprador internacional tanto busca, mas a princípio, assim, tecnicamente a gente não vê nenhum embargo sendo levantado para os próximos meses. É claro que é muito difícil de prever essas questões geopolíticas, mas a princípio a gente está bem otimista de que isso, na verdade, é um passo a mais para o Brasil caminhar para uma melhora do seu sistema sanitário e não que isso seja algo que vai impactar negativamente a gente no curto prazo, né? Aqui a gente sentiu na Bolsa de Valores de São Paulo que, claro, que naturalmente as ações da BRF tiveram uma queda aí acima dos 20%. Né, justamente no dia que aconteceu a operação, no outro dia tiveram uma nova queda e os outros frigoríficos também acabaram sendo impactados, né? As ações também vieram em queda aí nos últimos dias, especialmente por causa dessa nova fase da operação, né? Com certeza, eu acho que assim, o setor acaba sendo um pouco de imediato, né, impactado, mas eu acredito que à medida que os fundamentos fiquem bem claros para os investidores, etc., isso tende a recuperar. A gente vê isso muito, por exemplo, tratando aqui um pouquinho mais especificamente da pecuária, né? A movimentação do preço da arroba, por exemplo, foi praticamente o normal que a gente esperava para as últimas semanas. O mercado futuro continua se comportando de maneira bastante atrativa, inclusive para o pecuarista que está buscando aí travar as margens para o segundo semestre do ano. Ou seja, eu acho que é um mercado... vamos dizer assim, reagindo de maneira natural às informações, e à medida que tudo se esclareça, as coisas voltam ao normal. Esse foi então Adolfo Fontes, analista de mercado do banco holandês Rabobank, falando aí dos possíveis reflexos dessa última fase da Operação Carne Fraca na pecuária brasileira. Daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi também. E agora você fica com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. Na próxima semana, a partir do dia 14, seguindo 15 e 16 de março, começa mais uma edição, a 13ª edição, do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Uma realização da Coan Consultoria em parceria aí com o Canal do Boi, que transmite ao vivo toda a movimentação do evento a partir da semana que vem. E o tema deste ano é Alquimia no Confinamento, transformando sua gestão em lucro, e tem convite especial para você.
Olá pessoal, sou o Washington Mesquita da Intensiva Consultoria. Quero convidar vocês para participar do 13º Encontro de Confinamento, Alquimia do Confinamento, que será realizada dia 14 a 16 de março em Ribeirão Preto. Eu vou estar falando um pouco sobre a alternativa para maximizar a produtividade, a competitividade da pecuária de corte do Brasil e estar discutindo com vocês algumas ideias as dúvidas que vocês têm nas propriedades da pecuária de corte, e a gente vai estar lá tentando trocar essas ideias, tá bom? Abraço a todos. Você conferiu aí o convite de Washington Mesquita, um dos palestrantes que estarão presentes a partir da semana que vem no 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, realização da Coan Consultoria. E a gente vai para um breve intervalo comercial com mais imagens dos animais da oferta deste domingo, a partir das 14 horas, horário de Brasília. É o liquidação de plantel da Fazenda São João do Rosário, que você acompanha com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Serão 150 animais Nelore PO. Nós já voltamos. Olá, meu nome é Luiz Antônio Josaquian, eu sou superintendente técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e estou aqui para convidá-lo a acompanhar a nova programação do Canal do Boi a partir do mês de março. Não perca! Eu sou o Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM, parceiro do Canal do Boi, um canal que está sempre inovando, e eu estou sabendo aí que vem cheio de novidades esse ano e realmente estamos com uma expectativa bem grande para ver como ele vai nos ajudar a continuar fazendo excelentes negócios. Obrigado ao Tamires Neto, da CFM Agropecuária. 7h10 no horário de Brasília, Juliana Rezende traz as informações do tempo para o centro-norte do país. Com chuvas mais concentradas na metade norte do Brasil, o solo também vem mantendo com boas condições hídricas. Dessa vez, de maneira geral, a região norte segue com solo bastante úmido e índices de umidade que passam até de 90%. Essa mesma condição também acontece em algumas áreas do oeste e também do norte da região nordeste. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva frequente também para essas duas regiões. Na região norte, as pancadas seguem bastante abrangentes. É apenas aqui entre o estado de Roraima que o tempo mais seco ainda vai seguir predominando. Pancadas bastante significativas também no interior da região nordeste, acumulados que podem alcançar até 70 milímetros no litoral sul da Bahia. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte agora já começa a perder força. Então, o calor e a umidade do ar mais elevada na região norte é que mantém as pancadas mais fortes, dessa vez entre o Amazonas e também o Pará. Na região nordeste, chuva perdendo intensidade e se tornando cada vez mais fraca e isolada. No decorrer do terceiro e último período, a chuva volta a ganhar força apenas na região norte. Então volta a chover de maneira bastante significativa, pancadas mais fortes apenas aqui na faixa oeste da região norte e chuvas frequentes com acumulados que podem ficar em torno de 50 até 70 milímetros. Só que de maneira geral essa chuva não retorna de forma abrangente. Então para a região nordeste, tempo mais seco, chuva fraca e mal distribuída. Então ao longo das próximas semanas na região norte as pancadas ainda devem persistir de maneira frequentes, mantendo o solo com boas condições hídricas para o setor da pecuária. No nordeste, a umidade do solo ainda deve ficar baixa, principalmente na faixa leste, onde as pancadas de chuva não ganham força ao longo das próximas semanas e a persistência deve ser de tempo mais seco e chuva mal distribuída. Com isso, os pastos ainda mantêm baixo potencial produtivo. Terminou hoje em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras da agricultura da América do Sul. O repórter Paulo Andrei traz mais destaques. E você que é agricultor, com certeza sabe a importância de se ter um cuidado com o solo. Mas e se eu falasse para você que existe uma análise de solo aqui no Rio Grande do Sul que utiliza a tecnologia dos Estados Unidos para melhorar a sua produção? Eu converso agora com o Álvaro, ele que é engenheiro agrônomo da AMB e vai falar um pouco sobre como a gente usa essa tecnologia dos Estados Unidos aqui na região.
Bom, essa tecnologia é dos Estados Unidos para fazer análise de solo, de planta e de água. Tá? É uma tecnologia de análise muito bom, que é de alta qualidade, que vai ser muito bom para, vai ter muito sucesso na agricultura de precisão que está precisando, utilizando o produtor brasileiro na região do Rio Grande do Sul e outros estados também. E quais são os principais benefícios que essa análise traz? Os benefícios de velocidade de análise e também a qualidade, se está fazendo essas análises logrando nutrientes, sim, macros e micronutrientes. Com certeza vai ser para o encalado de solo, todas as necessidades, os requerimentos de solo que está tendo o solo aqui em Brasil, vai ser com muito sucesso estas análises dos Estados Unidos. E a aceitação aqui no Rio Grande do Sul possibilita um aumento para o Brasil inteiro? Sim, sem dúvida. Este análise simplesmente vai a trazer bom sucesso de qualidade para o produtor, trabalhando em todo o que é a agricultura que se faz aqui em Brasil. Também se podem fazer análises de planta, com muito sucesso. Vamos a ter pronto aqui em Brasil a tecnologia disponível. Ok, Álvaro, muito obrigado. Eu sou Paulo Andrei, falando direto de Não Me Toque para o SBA. 7h14 no horário de Brasília. Financiamentos para o produtor rural no BNDES. Como consegui-los? Este é o tema da conversa que Walter Pulga Júnior teve com o Tiago Luiz Cabral. Ele é gerente de recursos e crédito do banco. Vamos ver. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar para o produtor rural quais são as possibilidades que ele encontra no BNDES. Mas vamos lembrar, e você falava isso agora há pouco, o BNDES não tem agência. Sim. O produtor rural não bate as portas diretamente do BNDES. Vamos explicar como isso se processa? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, Walter, aqui ao convite, né? É uma oportunidade única ter o BNDES. Para nós, do BNDES também, né? Poder estar aqui explicando um pouquinho como é que a gente funciona. Eu acho que também desmistificando um pouco essa questão de que o BNDES é só para os grandes, que a gente acaba ouvindo bastante isso não é uma verdade. O BNDES já opera no crédito rural já há alguns anos, mais especificamente no crédito rural controlado, né, operando ali com o Pronaf, desde o final da década de 90. Desde então, o BNDES vem se solidificando como uma importante fonte de recursos no crédito rural, no Sistema Nacional de Crédito Rural. É obviamente que o Sistema Nacional de Crédito Rural ele se divide em crédito para investimento, para custeio e para comercialização, né? Também um quinhão para industrialização. O BNDES ele basicamente foca em investimento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso core, né? O que a gente mais sabe fazer, financiar investimento no crédito rural. E é importante que os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, eles entendam o seguinte: o BNDES ele não exige nada mais, nada menos do que manda a regra. Que regra é essa? É o Manual de Crédito Rural. Então, o BNDES é um operador dos programas agropecuários do governo federal, muitos deles conhecidos pelas pessoas que não estão assistindo. Por exemplo, o Pronaf, o Pronamp, o Moderfrota, o Inovagro, o ABC, o PCA, Moderinfra. Então, todos esses são programas que nós operamos. Como é que o produtor rural ele consegue acessar esses programas do BNDES? Basicamente, via os nossos agentes financeiros credenciados. O BNDES hoje ele tem na sua carteira um total mais de 30 agentes financeiros que são parceiros nossos, né? E são bancos que, com certeza, eles estão na cidade de cada uma das pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo. São bancos de montadora, são bancos privados, como os grandes bancos, são bancos de cooperativa, são bancos privados, bancos públicos, agências de fomento. Ou seja, você acessa o BNDES através desses bancos. Então, você vai ao agente financeiro e fala com ele. Normalmente, você já tem algum relacionamento com algum desses bancos. Você, então, vai falar para ele que quer acessar as linhas agropecuárias do BNDES.
Então elas têm já taxa fixa. O agente financeiro ele não vai te cobrar nada a mais, nada além daquilo que está já definido no manual de crédito rural. Então, por exemplo, se ele quiser acessar uma linha de PCA para armazenagem, pode ser um produtor rural, uma cooperativa. Então ele sabe que ele vai conseguir aquele recurso a 6,5% por ano, nada mais. Obviamente que como a avaliação do crédito é feita pelo agente financeiro, ele vai obviamente avaliar a capacidade de pagamento desse produtor rural, ele vai provavelmente definir ali quais serão as garantias desse crédito, mas é importante ele saber que ele consegue ter acesso ao recurso do BNDES. E é interessante notar o seguinte, a gente vai em algumas feiras, já fui em feiras já esse ano 2018, e a gente ouve alguns produtores falando o seguinte, mas o dinheiro do BNDES acabou. Eu ouvi dizer que o dinheiro do BNDES acabou. Olha, eu posso deixar vocês muito tranquilos quanto a isso. O dinheiro do banco não acabou, tá? Então a gente tem recurso lá para operar as linhas. Obviamente que nós temos um orçamento autorizado pelo Ministério da Fazenda para operar esses programas. Então, muitas das vezes, como a demanda é muito grande, a gente acaba esgotando esse orçamento. Não é que o dinheiro do BNDES acabou, a gente tem dinheiro, mas o orçamento acaba, mas a gente fala com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil e com a Fazenda para poder ter um remanejamento, uma suplementação de recursos. Todo ano isso acontece, isso é algo normal dentro do ano agrícola para a gente. Recurso não falta. Não falta, nunca faltou. E quando está justo, estica um pouquinho. A gente estica. A gente pede um remanejamento, a gente pede uma suplementação, isso nunca foi problema. Se eu olhar para os últimos anos agrícolas, isso nunca foi um problema. Agora, as exigências são as mesmas. E eu pergunto para quem administra, como você, recursos destinados ao crédito rural. O produtor tem tido dificuldade, ou por endividamento, ou por, às vezes, falta de documento para acessar recursos? Vocês têm tido, vamos dizer, recusa em função de falta de documentos, ou muitas vezes de endividamento do produtor, ou nem chega ao BNDES? Olha, muitas das vezes isso aí fica lá no front, fica no agente financeiro, no nosso banco parceiro. Então, normalmente, quando a operação chega ao BNDES, ela já passou por essa análise do agente financeiro e ela chega redonda. Então, normalmente o BNDES, não vai ser o BNDES que vai recusar essa operação. Então, quando há essa recusa por esses fatores que você acabou de colocar, usualmente essa recusa é feita pelo agente financeiro, não pelo BNDES. O volume de recursos destinado ao agronegócio como um todo, nós podemos dimensionar, o BNDES tem muitos recursos para o agronegócio brasileiro? Tem sim. Se a gente for falar em termos de... Eu vou falar aqui em grandes números, tá? Não estou com isso aqui muito preciso, mas a gente fala em grandes números. A gente teve um orçamento autorizado para o Sistema Nacional de Crédito Rural nesse ano agrícola 17-18 da ordem de 180 bilhões de reais, tá? Então, só que isso daí tem uma fatia para investimento, uma fatia para comercialização, como eu coloquei, uma grande fatia para custeio. O BNDES, ele basicamente opera muito pouco em custeio, mas ele basicamente opera em investimento. Dessa fatia que é para o investimento, destinado ao investimento, o BNDES nos últimos anos, ele representou basicamente 50% de todos esses recursos que operaram para investimento. A metade dos recursos. A principal fonte de recursos para investimento no crédito agrícola, já há alguns 3 anos, é o BNDES e continua sendo nessa safra. Bom, você acaba de ouvir o gerente de relacionamento, né? Coordena o trabalho de crédito rural do BNDES. Não faltam recursos, os juros são conhecidos da população, mas você não vai encontrar uma agência do BNDES próximo da sua casa. Você vai encontrar um agente financeiro. Perfeito. Acho que eu queria dar um recado aqui, final, que eu acho que ajuda muito, né? Porque muitas das vezes o produtor rural pode falar, mas olha só, eu não sei onde é que está esse agente financeiro, você fala agente financeiro, mas não diz qual é o nome dele, às vezes eu não sei como é que eu procuro ele. Uma dica é, no site do BNDES, desde o ano passado, nós lançamos o canal do desenvolvedor MPME, que também ele provê recursos para o produtor rural. É muito fácil. Você vai lá no site, vai se cadastrar, informações básicas, vai dizer qual é o seu investimento. Onde é que é esse investimento? O que é esse investimento? Então, de acordo com a sua necessidade, nós vamos dar opções de quais são os programas mais adaptados, mais indicados para a sua necessidade de investimento. E o mais importante, a gente vai dizer quais são os agentes financeiros que naquela sua localidade operam aquelas linhas. Você pode clicar não só aquele de seu relacionamento, mas também agentes financeiros que não são de relacionamento, que vão receber a sua proposta e entrar em contato com vocês. Bom, agradeço a presença de Thiago Peroba aqui conosco. Muito obrigado. Gerente de relacionamento do BNDES. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado.
E agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo para esta semana. Como é que fecharam esses preços, Sara? Renata, o boi gordo hoje ele tem uma queda no mercado físico, mas ele operou em alta no mercado futuro aqui nos principais contratos mais próximos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E eu conversei também com o Adolfo Fontes do Rabobank sobre a tendência dos preços agora para os próximos meses e nós vamos acompanhar o que ele disse. O que a gente pode esperar aí desse cenário de preços, tanto para o suíno quanto para o frango e também para o boi gordo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro aí para esse ano? Olha, para o boi gordo agora a gente tem uma tendência sazonal mesmo de queda, né, até o mês de maio, que é quando os animais a pasto acabam indo para os frigoríficos, né, pelo começo da seca. Aquele período natural, né? Período natural. Eu acho que a gente pode ver algumas oportunidades interessantes para travar preço nesse mercado de maio, porque se a gente pegar o preço físico hoje e comparar com maio, é um desconto de R$1, R$2. Se a gente fizer a conta dos custos aí, a relação de troca tanto com o bezerro, mesmo quanto com o milho, que apesar de ter dado uma subida agora subiu bastante, no primeiro trimestre, ainda é positivo se a gente for analisar para quem faz a intensificação. Mas para o mercado de outubro, a gente espera até uma recuperação, né, também sazonal em relação à arroba. E você tem aí, então, vamos dizer, essa recuperação da inflação. O consumo interno, a gente espera, sim, uma recuperação. É importante a gente frisar isso. Para outubro, que é justamente aí o mês de referência no mercado do boi gordo. Perfeitamente. A gente tem aí um cenário de consumo interno muito mais forte do que a gente tinha nos últimos anos, né? A gente sai de um período de recessão, isso vai trazer um consumo maior para as carnes. E a gente, assim, claro, a velocidade dessa recuperação que é o grande ponto, né? A gente tem uma recuperação para carne bovina, suína e de frango, a nossa expectativa é de maior consumo interno para as 3 carnes, porém o aumento da produção também acontece para as 3 carnes, então você tem mais oferta, você fica mais, então, exposto ao mercado internacional. A expectativa para a carne bovina é muito boa para o mercado internacional, então a gente acredita em preços firmes para outubro, a gente não espera uma grande valorização da arroba, mas a gente pode esperar um preço, pelo menos recuperando o preço da inflação durante o ano. Já para a carne suína, o grande ponto de interrogação é a Rússia. A gente depende da Rússia, por mais que a gente faça ações para abrir novos mercados e tenha sido bem sucedido em relação a isso, a gente provavelmente vai ter a Coreia do Sul entrando aí em 2018 como cliente do Brasil, mas mesmo assim, a gente para esse ano ainda depende da Rússia para poder dizer se os preços têm tendência de recuperação ou não. A princípio, eles não têm. Se a Rússia voltar, a gente tem uma tendência um pouco maior. Para a carne de frango, finalmente, né, a gente tem aí uma questão bastante importante, que são as negociações com a Europa. A gente tem aí uma modificação da certificação do abate halal. Então a gente tem aí essas questões aí sanitárias bastante fortes aí no mercado internacional também, que vem perguntar para o Brasil o que está acontecendo com essa terceira fase da Operação Carne Fraca, se vai ter impacto ou não vai ter impacto. A minha expectativa é que o mercado se equilibre nos próximos meses e a gente tem uma tendência de recuperação do preço do frango. E é muito importante que isso aconteça para o setor, porque com o preço do milho hoje, a relação de troca tanto para carne suína quanto para carne de frango, ela está um pouco preocupante. Sim. Então, se a gente não tiver essa reabertura do mercado russo para carne suína e vamos dizer assim, e uma regularização do mercado internacional em relação à carne de frango por conta dessas questões da carne fraca, a gente pode sim ter um ano bastante complicado. Não é ainda o caso, mas a luz amarela já se acendeu. Uma perspectiva aí bem completa, então, do Rabobank para os preços aí nos próximos meses. Falando em preços, então, o preço do bezerro hoje sobe quase 0,5% no indicador CPEA para o estado de Mato Grosso do Sul. Com essa alta, o preço do bezerro por cabeça hoje aparece por R$ 1.192,47, alta de 0,5%, quase 0,5% no dia, mas uma queda de mais de 1% no acumulado do mês de março. Já a arroba do boi gordo perde força hoje no indicador CPEA para o mercado físico, estado de São Paulo, e cai para R$ 144,60, uma queda de quase 0,5% no dia e de 0,38% no acumulado do mês de março. De acordo com Safras e Mercado, os frigoríficos seguem ainda testando o mercado de uma forma geral e as escalas de abate permanecem curtas, posicionadas entre 2 a 3 dias úteis. A arroba do boi gordo, portanto, em queda nesta sexta-feira no mercado físico. Já no mercado futuro, os principais contratos têm alta na última sessão desta sexta-feira. De olho na tela, contratos com entrega em março, em alta de 0,21%, por R$ 145,15 a arroba no ajuste atual. Contratos com entrega em abril,
avançam 0,14% para R$ 144,25 a arroba. Contratos com entrega em maio têm uma leve alta de 0,03%, avançando para R$ 143,85 a arroba. E contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, registram alta de 0,36% para R$ 151,50 a arroba no ajuste atual. Esse é o fechamento, então, no mercado do boi gordo dessa sexta-feira, último dia útil da semana. Devolvendo o sinal para Campo Grande. Boa noite para você, Renato, e bom fim de semana para vocês. Obrigada, Sara. Bom fim de semana para você também. Até a próxima semana. Zaidan? Vamos ver o que diz a Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo, mercado físico, desta sexta-feira. Olá. Nessa sexta-feira, dia 9 de março de 2018, a gente teve um mercado, claro, com cara de sexta-feira, com movimentações diminuindo em relação aos outros dias da semana, né? Um comportamento típico, mas um mercado muito mais movimentado do que a gente via 2 ou 3 semanas atrás, né? O consumo melhorou, as indústrias precisam comprar matéria-prima para atender um estoque que deu uma enxugada em função dessa melhora de consumo, né? Então a gente tem aí pouca especulação, a diferença entre preço máximo e mínimo na maioria das praças pecuárias dificilmente passa de R$ 3,00. Então o mercado firme, o mercado caminhando aí para um começo de semana com prognósticos de novas altas, de mercado bastante movimentado em termos de negociação. O comprador deve continuar procurando matéria-prima, né? Então um mercado bastante diferente do que a gente tinha aí lá no começo de fevereiro, até meados de fevereiro, né? Foi só a demanda melhorar para que a gente tivesse melhora de movimentação e aumento no volume de negócio. Então vamos às cotações com a apuração feita pela Scott Consultoria nesta sexta-feira. Lembrando que essa apuração é feita para uma moeda comum, preço à vista, livre de FUN rural. Começando pela região sul do país, já na sua tela houve alteração, alta de 50 centavos no noroeste do Paraná, nas demais praças, preços estáveis. Região norte teve alta de 50 centavos em Paragominas, no Pará, e queda de 50 centavos no sudeste de Rondônia. Na região nordeste não houve alteração de preços para a arroba do boi gordo à vista. Região agora centro-oeste, queda de 50 centavos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e queda também de 50 centavos em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, para a região centro-oeste. Então, apenas essas duas alterações, segundo a Scott Consultoria, finalizando região sudeste. Alta de 50 centavos em Barretos e 50 centavos também em Araçatuba, São Paulo. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Boa noite para você, Zaidan. Muito boa noite, Renata. Bom final de semana para você também, para todo mundo que nos acompanhou nesta sexta-feira. Nós voltaremos na segunda, às 6 da tarde, no horário de Brasília. Eu volto um pouco mais cedo, com um novo Bom Dia Produtor, a partir das 7 da manhã, no horário de Brasília. E agora, o Adriano Edival traz todos os nossos destaques da agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Bom final de semana e até a próxima.